Tema do vídeo de hoje: o Detran pode suspender minha habilitação fundamentando em uma infração de muitos anos atrás? Essa é uma situação que vem ocorrendo em todo o país. O Detran tem diversos prazos para cumprir e suspender sua habilitação. Se ele não cumpre esses prazos, ocorre a prescrição e a decadência, ou seja, a perda do direito de punir. Eduardo, que hipótese que ocorre? Quais são os prazos? É o que a gente vai analisar no tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado especializado em Direito de Trânsito e professor da área. Então vamos lá, prescrição e decadência no processo de suspensão do direito de dirigir. Gente, lembrando, prescrição e decadência, ou seja, a perda do direito de punir por parte dos órgãos de trânsito, existe em qualquer tipo de processo, o processo de multa, o processo de suspensão e o processo de cassação. Hoje a gente vai se ater ao processo de suspensão, por quê? Em todo o Brasil vem acontecendo de você cometer uma infração, vá para 2018, 2019, 2017, 2016 e está respondendo a suspensão somente 2022, 2023, 2024. E muitas dessas suspensões podem ser canceladas. Vamos pegar um exemplo hipotético e depois a gente vai para a prática aqui com casos reais. O que acontece geralmente aqui nos casos de lei seca ou daquelas situações de infrações que prevê a penalidade de suspensão? Vamos trabalhar na lei seca, que é o que mais acontece atualmente. Você sofre uma multa de R$ 2.934,70 e aí a previsão legal também é 12 meses de suspensão e custo de reciclagem. Só que a multa chega mais rápido do que a suspensão. Vamos entender por que isso acontece. Na verdade, muitas pessoas pagam a multa achando que a suspensão não vai chegar e ela acaba chegando depois de muito tempo. Só que existe uma sistemática prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Quando você é autuado lá no dia da abordagem, lavra-se o auto de infração e depois chega a notificação da autuação pela habilitação digital ou pela correspondência. Essa notificação de autuação abre o prazo para você se defender por meio de uma defesa prévia. Se você não se defender ou se defender e a defesa não for acolhida, aplique-se a notificação de penalidade. Se você paga a multa na notificação de penalidade e resolve não recorrer, o processo já se encerra aqui, certo? Só que se você recorrer da notificação de penalidade, com aquele boleto de pagamento, você pode apresentar o recurso à JARE e depois da JARE você pode recorrer ao CETRAN. Você perdeu todas essas instâncias administrativas, perdeu a defesa prévia, perdeu o recurso à JARE e perdeu o recurso ao CETRAN, aqui encerra o processo de multa. E aí, antigamente, o Detran tinha 5 anos de prescrição da ação punitiva. O que é isso? 5 anos para instaurar o processo e punir. E também a prescrição intercorrente. Se ficasse paralisado o processo por 3 anos, o Detran perdia o direito de punir. E aqui se encerrava o processo de multa no CETRAN. Aí beleza, a suspensão não chegava e todo mundo ficava tranquilo. Agora a gente vai entender o porquê disso. O processo de suspensão antigamente era separado do processo de multa. Então, naqueles casos que prevê a suspensão do direito de dirigir junto com a multa, como recusar bafômetro, dirigir sob influência de álcool, conduzir motocicleta sem capacete, fazer manobras perigosas, excesso de velocidade acima de 50% do limite da via, entre outras, você encerrava o processo da multa e aí, antigamente, o Detran entendia que ele tinha um prazo de 5 anos para instaurar o processo de suspensão. Então, vinha o processo de suspensão instaurado, você recebia a notificação para apresentar a defesa prévia no processo de suspensão, aí vinha a notificação de penalidade no processo de suspensão. Se você não recorresse da notificação de penalidade, aqui tu já cumpria a suspensão da habilitação, sua habilitação já ficava bloqueada. Mas você pode apresentar recurso à JARE também no processo de suspensão e apresentar um recurso ao CETRAN também no processo de suspensão. Então, também isso aqui era tido como 5 anos. Então, antigamente, se entendia que o processo de multa poderia durar 5 anos e o processo de suspensão mais 5 anos. Isso tirando as causas interruptivas aí, que poderiam dar bem mais tempo do que isso, né? Mais alguns anos a mais. Então, por isso que demorava. Antigamente era dessa forma. Você recebia um processo de multa em 2017, recorria, 2018 finalizava, aí o Detran instalava lá em 2022 ou 2021, aí você ia recorrendo e olha esse lapso temporal enorme aí nessa situação, né? E aí fica a dúvida, o Detran pode demorar tanto assim para me punir de uma infração que eu cometi lá atrás? E é o que a gente vai analisar agora, porque a lei modificou e reduziu esses prazos. E boa parte dos órgãos de trânsito não estão cumprindo os prazos atuais. Qual é o prazo para o processo de suspensão devidamente instruído de forma legal? Até 2021,
o prazo, só existia o prazo prescricional. Como eu disse ainda há pouco, 5 anos da prescrição da pretensão punitiva. Então, era 5 anos para abrir o processo, tramitar com ele, etc. E aí, se o processo ficasse paralisado durante esse período, por exemplo, você recorreu para a Jari e ficou na Jari ali 4 anos. Prescreveu, teve a prescrição intercorrente porque ficou paralisado por 3 anos. Era o que existia, somente a prescrição no processo de suspensão. A partir de 2021, a lei foi modificada. Agora a gente tem um prazo decadencial e são 2 prazos. Como assim 2 prazos? O primeiro prazo, o prazo para expedição da notificação de penalidade no processo de suspensão é de 180 dias se você não apresentar defesa prévia. Se você apresentar defesa prévia no processo de suspensão, o prazo são de 360 dias para o Detran aplicar a penalidade de suspensão e expedir a notificação de penalidade. Eduardo, mas como funciona a contagem? Vai contar desde quando? Conta-se da conclusão do processo administrativo que dá causa à penalidade de suspensão. Então, seria o encerramento do processo de multa. Então, o processo de multa se encerrou na notificação de penalidade porque você pagou a multa, por exemplo, ou porque você perdeu no CETRAN após esgotar todos os recursos. A partir dali se inicia esses 180 dias sem a defesa prévia ou 360 dias, se você apresentar a defesa prévia, para o Detran instaurar, te notificar e aplicar e expedir a notificação de penalidade. Então, esse é o marco temporal. Só que boa parte das infrações que já se encerraram lá em 2018, 2019, e estão chegando agora em 2022, 2023, após a vigência dessa lei, esse prazo aí, que antigamente era de 5 anos e foi reduzido para 180 dias e 360 dias contados do término do processo da multa, já vai ter passado o prazo de aplicar a penalidade de suspensão. Então, aqui está a ilegalidade que vem acontecendo hoje. Então, hoje vem sendo bastante comum clientes e outros condutores aqui me questionarem se o Detran pode demorar tudo isso para abrir o processo de suspensão. Antigamente ele podia, que era 5 anos mais 5 anos, tirando as causas interruptivas que davam anos a mais aí. E isso era bastante comum. Então eu ficava muito confortável em gerir o processo de forma bem lenta. O Congresso Nacional trocou a lei e falou, olha, não tem sentido o processo de multa e de suspensão demorar tudo isso aí. Vamos reduzir esse prazo. Então reduziu de 180 a 360 dias contados do término do processo da multa. Então como é que tá hoje o novo prazo? Você sofre uma autuação que prevê a penalidade de suspensão, inicia primeiro o processo de multa. Você é notificado da autuação, aí você pode apresentar uma defesa prévia ou não. Se você apresentar uma defesa prévia e for indeferida, você sofre uma notificação de penalidade. Ou se você não apresentar defesa prévia, você sofre uma notificação de penalidade. Vamos supor que o cliente aqui recorreu para a Jari e ele recorreu ao CETRAN. Encerrou aqui no CETRAN, acabou o processo de multa. A partir daqui, se ele foi para o CETRAN, ou a partir daqui, a notificação de penalidade, se ele não recorreu para a Jari e esperou vencer o boleto da notificação de penalidade, aqui já começa a contar 180 dias para o Detran instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir, notificar para a defesa prévia, e se eu apresentar a defesa prévia, aí vem a notificação de penalidade que tem que ser expedida em 360 dias, né? Contados do término do processo da multa. Se eu não apresentar a defesa prévia, 180 dias. Então, a notificação de penalidade tem que ser expedida desse prazo aqui no processo de suspensão. 180, 360 dias, dependendo se eu apresentei defesa prévia ou não. Então, hoje é esse marco aqui que vem ocorrendo. E boa parte das infrações que estão chegando hoje de suspensão são dos anos, de 2016, 2017, 2018, 2019, chegando somente em 2022, 2023, 2024. Então, boa parte das notificações que vão chegar já na vigência da nova lei, com as modificações, vão estar fora do prazo e devem ser canceladas e arquivadas. É um dos temas que mais vem gerando cancelamentos de suspensão atualmente aqui no escritório. Vou demonstrar para vocês um caso lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão. Aqui houve uma notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir. Show de bola. Quando vai ser analisado o processo, quem está instaurando a suspensão é o Detran, do Estado de São Paulo. Olha a data da infração, 3/4/2019. Qual é o fundamento? O artigo 65A, ou seja, recurso ao bafômetro. Só que a infração é de 2019. E a data de abertura do processo foi 18
de maio de 2023, ou seja, 4 anos depois. Tá, o que a gente tem que analisar agora? Vamos ver quando que encerrou o processo de multa nesse processo aqui. Nesse caso, o autor ele não recorreu para a Jari lá no processo da multa. Então, ele recebeu a notificação de penalidade, está aqui em cima a notificação de penalidade no processo da multa, e ele não recorreu. Então, o processo da multa se encerrou na notificação de penalidade no dia 5 de agosto de 2019. Esse foi o dia que terminou o processo da multa. Antigamente, nesse prazo aqui, o Detran estava tranquilo de instalar o processo de suspensão depois de 5 anos. Só que ele vai instalar já em 2023. Se ele está instalando em 2023 e a lei que reduziu esses prazos é de 2021, já se aplica a nova lei. Então, vamos analisar aqui agora o caso concreto. Olha só a decisão sobre a matéria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 2023 sobre esse caso. A partir de outubro de 2021, o Detran terá que notificar o condutor da imposição de penalidade de cassação no prazo de 180 e 360 dias a depender da apresentação de defesa prévia, contado do encerramento do processo administrativo da penalidade que lhe deu causa. Parte autora foi autuada em infração autossuspensiva, artigo 65A. A multa foi paga no dia 2 de agosto de 2019, encerrada, pois, a infração administrativa na forma do artigo 290, inciso 3 do CTB, ou seja, não apresentou recurso, se encerrou o processo. Em razão disso, foi instalado o processo de suspensão no dia 18 de 5 de 2023, o processo administrativo com base no artigo 261 do CTB, que prevê a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Aqui, nesse trecho, que está falando aqui, penalidade de cassação, está escrito de forma equivocada na sentença, porque o processo se refere a uma penalidade de suspensão. Cassação é um outro tipo de procedimento. Aqui foi só um erro de digitação na decisão do juiz. E olha só como o juiz decidiu esse caso. Acolhimento da pretensão autoral, ou seja, dou razão a quem entrou com a ação. O autor está correto. Existe uma ilegalidade na suspensão. E aí, pelo instinto, julgo procedente o pedido formulado pelo autor e assim faço com resolução de mérito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil para declarar a decadência do direito potestativo do réu, do Detran, de impor a penalidade de cassação. Aí, novamente, aqui o mesmo erro material. Aqui era para ser suspensão, porque, na verdade, cassação é um outro tipo de processo administrativo. Mas também, o que a gente está explicando aqui, se aplica também à penalidade de cassação, se for o caso. Olha esse outro caso aqui. Esse caso aqui é do meu estado, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. A gente verifica aqui, ó. Foi multa de bafômetro dirigir sob influência de álcool, né? Artigo 65 do CTB. A data, dia 11 de 7 de 2014. Veio em 2017, aqui a data, ó, a seguinte afirmativa dentro do processo, pelo Detran do Estado de Rondônia. Consta a documentação probatória, dando conta que, depois de esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa, o referido auto de infração foi devidamente homologado. Então, aqui, 11 de julho de 2017, se encerrou o processo de multa. E isso, a infração é de 2014, hein? Ou seja, na antiga lei aqui, naqueles 5 anos. Em 2018, o Detran instaurou o processo de suspensão do direito de dirigir. Data da expedição aqui, ó, 2018. E aí, futuramente, ele aplicou a penalidade de suspensão de 12 meses e o curso de reciclagem. Aqui o cliente ele não apresentou a defesa prévia. Então, o Detran simplesmente aplicou a penalidade porque o cliente não se defendeu. A última notificação, a de instauração, foi em 2018. Então, era nos 5 anos. Show de bola. Só que olha aqui, ó. Notificação de imposição de penalidade. 2022. Ou seja, notificação de penalidade depois de 2021 já se aplica os 180 dias ou 360 dias contados do término da infração. A infração terminou quando? 2017. A notificação de penalidade em 2022. E aí sofreu a suspensão somente em 2022, para cumprir até 2023 um ano de suspensão.
Vamos ver como ficou a decisão desse caso aqui. Olha só a sentença desse caso do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia em 2023. Frente ao exposto, acolho parcialmente os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com o exame de mérito nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, apenas para declarar a decadência do direito de punir do requerente, assim como a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada no processo administrativo. Nesse caso, o autor recuperou a habilitação dele ao comprovar que a notificação de penalidade foi expedida acima do prazo de 180 dias contados do término da multa lá em 2017. Então, a habilitação foi recuperada. Eduardo, por que foi acolhida aqui parcialmente, não foi total? Porque aqui foi pedido dano moral em razão da suspensão ilegal. Só que o dano moral não foi concedido ao autor, somente o cancelamento da penalidade e a restituição da habilitação dele. Essas explicações foram dadas de infrações que prevê a penalidade de suspensão junto com a multa, né? A multa, antigamente, como eu disse, demorava 5 anos, aí a suspensão demorava para chegar, as pessoas já achavam que não dava nada, que o Detran tinha esquecido delas, mas a gente vê aqui que demorava, mas acontecia. Só que hoje, essa demora, dependendo aí, se extrapolar esse prazo, é ilegal e irreversível. Você pode cancelar a penalidade de suspensão. Eduardo, e a suspensão por pontos? Aquelas que você comete várias pontuações durante o período de um ano. E como é que acontece a contagem? Porque você explicou, por exemplo, da lei seca, que uma infração específica já gera a suspensão. E como é que funciona a das pontuações? Gente, a da pontuação é do mesmo formato. Vamos pegar aqui esse exemplo. Suspensão por pontos. 7 pontos no dia 1 de janeiro de 2020. 7 pontos no dia 2 de fevereiro de 2020. 7 pontos do dia 3 de março de 2020, aqui no caso. Total, 21 pontos. Como eu tenho duas gravíssimas aqui, já vai ultrapassar o limite de 20 pontos. Então, vai gerar aqui o processo de suspensão do direito de dirigir se não se defender ou ainda se perder todos os recursos. Vamos supor que em 2022 se instaurou o processo de suspensão do direito de dirigir com base nessas infrações. A última infração aqui, que deu causa à abertura do processo de suspensão, ela vai ser um marco temporal para contar da instauração, da defesa prévia e também da notificação de penalidade. É aqui entre a notificação de penalidade e aqui entre essa última pontuação que gerou o acúmulo de pontos, estourando a pontuação da carteira, que vai ser o parâmetro dos 180 dias e 370 dias. Vamos ver aqui uma decisão referente a isso. Essa aqui é uma decisão do Detran de Santa Catarina no processo de suspensão do direito de dirigir. Aqui ele fundamenta toda a questão jurídica e fala que a contagem se dá ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizou ou ultrapassou os limites de pontos no período de 12 meses. E aí, decisão. Determina o arquivamento do presente processo administrativo pela decadência do direito punido do Estado, tendo em vista o decurso de 360 dias desde a conclusão do processo administrativo da penalidade de multa, sem que a notificação de imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir tenha sido emitida. Então, é outra situação aqui. A forma de contagem vai ser sempre daquela última pontuação do processo administrativo que deu causa, no caso de suspensão por acúmulo de ponto. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. A gente verificou aqui os novos prazos de suspensão do direito de dirigir, entendemos como funciona o processo, o porquê que demora para chegar à suspensão em vários casos. E esse tema aqui, ele é um dos mais complexos hoje na legislação de trânsito. Por quê? Você encontra dois posicionamentos. Uma minoria no sentido de que, se o processo de multa iniciou na lei antiga, então eu vou terminar o processo de suspensão na lei antiga também. Entretanto, a maior parte do entendimento tem sido no sentido que, se o processo de suspensão foi regido na lei nova, aplica-se a lei nova. Então, é uma discussão jurídica de alta complexidade, que você precisa ter um bom entendimento técnico para explicar isso de forma didática. Vocês viram aqui que o tema não é fácil, tentei passar isso de forma dinâmica, bem explicada e facilitada para vocês, mas tem que fundamentar certinho nas resoluções do CONTRAN, na Constituição Federal, no Código de Trânsito Brasileiro, nos precedentes administrativos. Porque, se você fundamentar mal, corre um risco aí da tese minoritária acabar vencendo. E no direito sempre temos dois lados. Então, o que vai demandar é você ter uma boa estrutura técnica de saber como convencer o julgador a aplicar o entendimento correto. E lembrando,
Aqui eu mostrei casos práticos, né, tanto do administrativo como judicial, em 3 regiões do país. E o Brasil, vocês sabem como é um país gigantesco, com várias cabeças interpretativas, mas que com um bom trabalho, com uma boa metodologia jurídica, você consegue cancelar a sua suspensão da habilitação. Inclusive, aqui no escritório, é um dos argumentos que a gente mais vem conseguindo cancelar a suspensão hoje, por ser uma ilegalidade que vem acontecendo desde 2021, porque o Detran antigamente esperava 5 anos, eu jamais esperava que o prazo seria reduzido para 180 dias e 360 dias. Então, hoje é uma situação que vem acontecendo em quase todos os processos de suspensão. E lembrando, a gente ainda teve uma pandemia no meio disso aí, então os órgãos de trânsito ficaram fechados, né? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se você quiser mais informações sobre direito de trânsito, aqui está o nosso Instagram, o nosso Facebook. Se você tem dúvidas sobre o vídeo também, pode deixar nos comentários ou me enviar no WhatsApp. Aqui tem o meu site também, se você quiser visitar e conhecer. E não esqueça de compartilhar essa informação com outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe suas dúvidas e principalmente divulgue aqui o vídeo do YouTube, porque muitas pessoas estão sofrendo penalidade de suspensão de forma ilegal, perdendo seu emprego, quando na verdade essa suspensão não deveria existir. Então, se você quiser ajudar as pessoas a preservar seus empregos, manter seu direito de dirigir, a sua liberdade, não esqueça de compartilhar a informação com outras pessoas. Até os próximos vídeos.